Você conhece as diferentes áreas de atuação da psicologia? Hoje apresentamos para você uma dessas áreas, a psicologia da saúde, que nesse caso iremos abordar a atuação do psicólogo no CAPS. Tudo começou com um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia, que desde a década de 60 buscava reintegrar, tanto cultural como socialmente, os pacientes psiquiátricos das cidades de Trieste e Gorizia. Especialmente em Trieste, onde ele atuou como diretor de um hospital psiquiátrico por anos e conseguiu reinserir milhares de pacientes à comunidade. Inclusive, após alguns anos, a prefeitura local escolheu fechar o hospital psiquiátrico e abrir novos centros terapêuticos inspirados no trabalho dele. Esses efeitos positivos observados na Itália fizeram com que a OMS recomendasse a abordagem de Basaglia em 73. Essa posição gerou um debate mundial e a discussão chegou no Brasil, onde houveram vários movimentos em busca de mudanças. O principal deles, o movimento antimanicomial. Importante citar que foi apresentado o projeto da Lei da Reforma Psiquiátrica em 89, mas só foi sancionado em 2001, que possuía como ponto fundamental que a internação do paciente só aconteceria em casos que o tratamento fora do hospital não se mostrasse eficaz. Como política pública, em 2002, o Ministério da Saúde busca substituir os hospitais psiquiátricos. E para isso, determina a criação de Centros de Atenção Psicossocial por todo o país, os CAPs. Dito isso, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que são os CAPs. CAPs são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, e nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção estratégicos da rede de atenção psicossocial, voltados para o atendimento de pessoas com sofrimento psíquico, ou transtorno mental, incluindo aquelas pessoas que desenvolveram algum transtorno mental decorrente do uso de algumas substâncias, como álcool, crack, e que se encontram em situação de crise ou em processo de reabilitação psicossocial. O objetivo principal do CAPS é atender as pessoas com transtorno mental severo e persistente, inclusive os seus familiares, A equipe profissional do CAPS, ela está habilitada para prestar esses cuidados psicossociais, e busca preservar a cidadania da pessoa e os vínculos sociais. E atualmente, existem 6 tipos de CAPS, e eles se dividem pelo porte, pela complexidade dos seus atendimentos, inclusive, a abrangência e o número populacional de cada região. Como é que eu trabalho com o modelo de redução de danos, dentro do CAPS? Então, redução de danos, a gente é muito mais do que as pessoas acham. As pessoas entendem muito como uma terapia de substituição, de trocar uma droga pela outra, tá fumando crack, fuma maconha, que vai melhorar, vai fazer reduzir o crack. Então, as pessoas entendem muito como uma ideia de terapia de substituição, que foi um estudo lançado, esse estudo que ficou, esse estereótipo, foi um estudo bem antigo, assim, eu não me lembro quando foi, assim, mas é um estudo bem antigo que realmente, assim, mas foi um estudo só, A redução de danos é muito maior do que isso, Pode ser terapia de substituição também, mas não é só isso, Então, a gente entende a redução de danos como uma forma de humanização, de cuidado também. Então, um exemplo, assim, às vezes a gente tem um usuário que está em situação de rua, um uso intenso de substâncias, de múltiplas substâncias, E esse usuário, ele pegou uma infecção e ele precisa de um tratamento com antibiótico. Na rua, provavelmente, ele não vai dar conta desse tratamento, porque antibiótico tem horário, antibiótico tu precisa tomar na dosagem correta, Tu precisa estar em condições mínimas de não estar exposto à infecção, Então, muitas vezes vai se propor uma hospitalidade noturna, por exemplo, para esse usuário, para que ele fique no CAPS pelos 7 dias do tratamento do antibiótico, para que ele possa reduzir os danos do que ele estivesse na rua, Então, essa é uma estratégia de redução de danos, por exemplo, Eu acho que a tua pergunta 2 eu respondi ele na 1, Tu falou da vontade transitória,
Sim, eu acho que é importante, né? Porque isso vai bem ao encontro da redução de danos que eu tinha explicado ali na primeira pergunta. Por exemplo, quando o paciente vem só para fazer um antibiótico ou só para descansar mesmo, né? A gente escuta muito ali, né? Ah, eu preciso dar um tempo. Né? Tá, esse tempo pode ser um tempo bem curto, pode ser um tempo de uma noite para dar uma descansada no corpo e retomar o uso. E esse tempo ele é fundamental, né, para que a gente tenha uma redução de danos mesmo. Como é que funciona pessoas que têm comorbidades, né, que têm outros transtornos, né? Depende do transtorno, ela segue o acompanhamento no CAPS. No CAPS AD, depende do transtorno, ela vai seguir no CAPS transtorno. Né? Isso vai depender muito da singularidade de cada caso, mas ela segue o acompanhamento, né? Então, existem 3 tipos de internação. A internação, né, hospitalar. Então, existe a internação voluntária, quando o sujeito concorda, involuntária, que é sem o consentimento do sujeito, mas com o entendimento da equipe, né? E a compulsória, que é a que é judicial. Existem 3 tipos de internação. A internação involuntária é quando a equipe entende que o sujeito está colocando sua vida em risco ou colocando a vida de alguém em risco, né? Geralmente a pessoa pode estar em surto também, né? E aí a gente faz, né, todo o procedimento da involuntária, né? Que é uma internação que é independente da vontade da pessoa, né? Vários tipos de CAPs, né? Eu acho que é importante vocês darem uma olhada na portaria dos CAPs também. Então, CAPs tipo 3, que é CAPs que tem leitos para desintoxicação, a política determina que seja num indicativo de 14 dias, né? E depois ela continua vinculada ao CAPS, mas em outra modalidade, que aí é através do cuidado, através de PTS, né? Bom, quando a gente pensa em psicólogo da saúde, né, assim, a grosso modo, o psicólogo da saúde pode atuar em qualquer campo da saúde, né? Mas psicólogo em saúde pública, ele pode atuar dentro da atenção básica, dentro da atenção secundária ou da terciária. Então, ele pode atuar em qualquer nível, né, desde que tenha essa habilitação do serviço para ter psicólogo, né? Então, tem psicólogo na atenção básica, tem psicólogo no CAPS, psicólogo no hospital, né, em todos os níveis. Então, falando um pouquinho da atuação do psicólogo, né? Então, o psicólogo que trabalha em saúde pública, né? Ele não precisa de nenhuma, não é obrigatório nenhuma formação para além do curso de psicologia, né? A pessoa se forma em psicologia e se tem interesse, se identifica com essa área, ela pode atuar, né? Eu eu tenho, né? Eu, como sempre gostei muito dessa área. Então, eu tenho residência na área de saúde comunitária, tenho mestrado e que também fiz a pesquisa dentro, né, de adesão a tratamento, né? Então, me especializei por entender que isso era importante para o trabalho, né? A abordagem teórica, né, não tem também assim uma coisa, tem que trabalhar com tal linha, é obrigatório trabalhar com linha tal. Não, mas a gente sempre vai muito pro viés social, da psicologia social. Aí, assim, como a gente também faz atendimento individual, muitas vezes muitos psicólogos vão para algumas linhas teóricas, né, de acordo com a sua preferência também, né, de acordo com o que se identifica, né. Em outro momento, nós falamos muito sobre os estágios do tratamento, né? De entender esse tratamento por ciclos, por etapas, né? Por estágios, que isso é super importante para que a gente possa também entender as limitações de cada momento do paciente, né? Então, quando a gente entende, às vezes, que o paciente está num momento mais de pré-contemplação, que ele ainda não se dá muito bem por conta do que está acontecendo, enfim, é mais fácil para a gente pensar em ações para pessoas que estão nesse momento do tratamento. Né? A gente está numa manutenção, uma prevenção à recaída, então a pessoa está em outro estágio do tratamento. Então a gente vai pensando ações e intervenções para esse ponto. Então pensar o tratamento em estágios, em etapas, se torna, ao meu ver, né, se torna mais fácil.